Boa noite a todos aqueles que fazem a Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, aos queridos amigos que têm nos acompanhado nessa nossa caminhada para a ressurreição. Hoje nós estamos no nosso quinto passo e, para tanto, eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 56 a 61. Diz assim o texto da Escritura Sagrada: E vindo já à tarde, chegou um homem rico da cidade de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Meus queridos amigos e irmãos, não é de admirar que após a morte de Jesus Cristo na cruz, o clima entre os discípulos fosse o pior possível. Era um clima onde o peso do silêncio imperava. Diante da cruz, faltavam palavras para os discípulos, mas sobravam sentimentos como amargura, a impotência, medo, revolta por conta da injustiça e das calúnias que Jesus sofreu. Enfim, os discípulos estavam emudecidos pela dor e bastante feridos por tudo o que havia acontecido para Jesus, com Jesus. Os discípulos estavam paralisados pelo medo, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Hoje, talvez nós, como os discípulos de Jesus, em certo grau, em certo sentido, também estamos com medo e insegurança. Nós fomos assaltados por acontecimentos avassaladores, intensos, que de uma hora para outra chegaram até as nossas casas e que revelam de forma inequívoca a nossa fragilidade, a nossa pequenez como seres humanos. Tudo o que está acontecendo hoje na humanidade fica patente e deixa claro que eu e você, como seres humanos, somos extremamente frágeis, finitos. E quando nós constatamos isso e percebemos isso, a insegurança, o medo, a angústia visitam o nosso coração. É bom que nós saibamos o que os discípulos sentiram após a crucificação. É bom que nós saibamos que o medo não foi um sentimento estranho aos discípulos e, portanto, ele não é estranho a nós hoje. Às vezes, não é verdade que nós somos influenciados por um tipo de ideia, de espiritualidade que prega um modelo de homem e de mulher de fé que está acima do medo e da insegurança? Nós somos às vezes influenciados por uma espiritualidade que é vergonhoso dizer tenho medo ou estou com a insegurança. Muitos cristãos sentem culpa em reconhecer isso. Acham que reconhecendo medo, insegurança, estão ofendendo a Deus. Mas, meus irmãos e amigos, nada mais falso. Se fosse assim, Deus ficaria ofendido com Jesus quando no Getsêmani, Jesus disse que a alma dele estava triste até a morte. Quando no Getsêmani, Jesus disse, olha, eu não queria ir para a cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice. Sentimentos como medo e angústia tomaram conta do coração de Jesus e Deus não ficou ofendido por isso. Portanto, a nossa fragilidade e a nossa finitude, o medo e a insegurança que nós sentimos hoje por tudo que nos acontece, não ofende a Deus. Aliás, a fragilidade e a finitude que está clara, ela só nos mostra mais uma vez que nós dependemos da graça de Deus. Mas em segundo lugar, se o medo paralisou os discípulos, o medo não paralisou a todos. Nem todos os participantes do drama da cruz ficaram paralisados após a crucificação. O texto que nós lemos fala de José de Arimateia, e o Evangelho de Lucas
falando desse mesmo fato, introduz o Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos, eles não ficaram paralisados, apesar de decepcionados e com medo talvez, mas eles foram a Pilatos, pediram o corpo de Jesus, vestiram o corpo com um fino linho e fizeram e realizaram o sepultamento de Jesus. E no sepultamento, Maria Madalena e a outra Maria, diz o texto em Lucas, as duas estavam presentes, também não ficaram paralisadas, imóveis com o medo. Também o Evangelho de Lucas registra que várias mulheres, discípulas de Jesus, no domingo pela manhã, prepararam especiarias e ungüentos e foram até o túmulo limpar as feridas de Jesus. Nem todos ficaram paralisados com o medo. Nós podemos ter o medo, podemos ter a insegurança e temos esses sentimentos. Eles fazem parte da caminhada da vida, mas eles necessariamente não precisam nos paralisar. Eu tenho a impressão que ao final de tudo o que nós estamos passando na humanidade, nós, da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, olhando para trás, iremos identificar erros e acertos que cometemos ao longo dessa caminhada. É bem verdade. Mas eu acho que uma coisa será indiscutível. O medo não nos paralisou como igreja e não irá nos paralisar. Eu liguei semana passada para a irmã Donice, não é, que faz um excelente trabalho com as mulheres cristãs em ação, e ela me dizia assim: Pastor André, nós temos nos reunido pelo WhatsApp, temos realizado orações, cantado hinos, compartilhado versículos bíblicos e reflexões bíblicas. Não é só a MCA, a juventude, o Departamento de Ação Social, o cuidado individual, não como instituição, mas individual, que um membro está tendo pelo outro, que nós podemos testemunhar isso. A organização dos cultos, a secretaria que procura funcionar o mais que for possível dentro da normalidade. Enfim, como igreja, nós não ficamos paralisados por conta do medo. Nós não nos omitimos. E eu tenho a impressão que são vários os motivos que nos retiram da paralisia, mas com certeza um dos grandes motivos que não nos deixa ficar paralisados, apesar do medo e da insegurança, é o chamado de Jesus, a conclamação do Evangelho de lavarmos os pés uns dos outros. Essa conclamação, esse chamado de Jesus nos move, nos retira da paralisia, apesar das incertezas e medo. O amor de Jesus, explicitado na sua doação, na encarnação, nos anima a continuarmos sendo igreja, nos anima a viver amando uns aos outros, mesmo com toda a situação adversa que estamos atravessando. A não paralisia diante do medo, no estado que nós estamos hoje, significa que estamos celebrando o Evangelho, estamos vivendo o Evangelho, movidos pelo convite de Jesus de lavarmos os pés uns dos outros. Devemos continuar assim. Mas em terceiro lugar, o Evangelho, ele nos desafia diante do medo a termos fé. Meus queridos irmãos e amigos, eu e você guiamos a nossa vida pela razão, pela lógica, pela ciência, pela explicação lógica das coisas. Nós procuramos conduzir e explicar a nossa vida dentro de argumentos racionais e repelir tudo aquilo que não é racional, que não cabe na razão e na análise crítica. E é bom que assim seja, e nós devemos continuar a viver assim. Mas existem situações na vida que a razão ela é insuficiente para explicar e compreender os fatos. Nessa hora, quando a razão é insuficiente, quando todas as nossas qualidades racionais dizem assim, chegamos no limite, não conseguimos explicar, nós somos convidados a tomar uma decisão em crer ou não crer. E fé é exatamente isso. É quando nós escolhemos crer na hora que a razão
não encontra explicação. Quando a razão não encontra explicação, quando os fatos não se enquadram nas nossas explicações racionais e científicas, e nós fazemos a opção de crer, nós estamos escolhendo o caminho da fé. Meus queridos irmãos e amigos, no Evangelho de Jesus, nós somos desafiados como discípulos a vivermos pela fé. Não foram poucas as vezes que Jesus, ao longo do seu ministério, dirigiu-se aos discípulos assim: por que vocês têm pouca fé, homens de pouca fé? O Evangelho nos convida a vivermos pela fé. Quando nós chegarmos diante de uma situação que a nossa razão não encontrar uma explicação, que a nossa razão se mostrar limitada para explicar aquilo, escolhamos crer pela fé. E hoje, diante do medo e da insegurança, que foi o medo e a insegurança dos apóstolos, nós somos chamados pelo Evangelho a nos fortalecermos na fé da ressurreição. Mateus 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede, o lugar onde o Senhor jazia está vazio. Essas palavras do Evangelho, elas querem atingir as nossas convicções e certezas mais profundas, nos fortalecendo a enfrentar os acontecimentos diários, sem negar a dor, sem negar a nossa humanidade, mas com paz, indiferença não, mas com paz no coração, movidos pela fé que o túmulo está vazio. Somos desafiados pelo Evangelho a termos um olhar para a vida que vai além dos nossos limites palpáveis. O Evangelho nos convida a olhar para uma dimensão que ultrapassa o que conseguimos ver, o que é imediato. O Evangelho nos convida a ultrapassar aquelas coisas que nós conseguimos classificar com a nossa razão e olhar com fé que Deus se faz presente em qualquer situação. Nessa Páscoa, celebremos o Evangelho, celebremos o fato de que o chamado de Jesus para que lavemos os pés uns dos outros não nos deixa ficar paralisados diante do medo. Celebremos o fato que o túmulo está vazio. Aceitemos e vivemos pela fé essa verdade no nosso coração, que a nossa fragilidade, que a nossa fraqueza e o nosso medo sejam fortalecidos pela fé que vem do túmulo está vazio, que sejam fortalecidos pela força que vem da ressurreição de Jesus. Vivamos pela fé, sabendo que a ressurreição nos anuncia que Deus está presente em toda e qualquer situação, ainda que a nossa razão não consiga explicar, mas pela fé nós sabemos, Deus se faz presente e atuando nas nossas vidas e nos fortalecendo. Que Deus abençoe a todos. Amém.